Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en la sala número 4 para trabajar la temática de mesa magistral, educación, cultura y resistencia de los pueblos indígenas y afrodiaspóricos. Este trabajo tiene la oportunidad de reunir a cuatro grandes personajes que están trabajando el proyecto PROCAD y otro tipo de proyectos que de alguna manera están trastocando la realidad de los pueblos que han venido viviendo una resistencia ante las colonizaciones de los pueblos del norte y que han impedido que tengan cierto tipo de movilidad en cuanto a sus maneras naturales y cómo quieren experimentar sus modos de habitar el mundo. Han creado esfuerzos valiosos y para ello tenemos en esta tarde a Claudia Batestín, quien es doctora y magíster en educación, postdoctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en educación ambiental por la UFCM de Brasil, y también es licenciada en filosofía en Brasil. Tiene trabajo de corte internacional, tiene una estancia doctoral en la Universidad de Jaume en España, en pasantías en Chaco, Paraguay, y pasantías en el proyecto comunitario de indagación Universidad de Colombia, de Colima, México. Tiene trabajo de campo en comunidades como Jujuy y Salta, en Argentina, y bueno, tiene una presencia fuerte en redes académicas en diferentes regiones, en el Amazonia, en Argentina, en Latinoamérica, en la región sur, principalmente. Y bueno, pues para nosotros es un placer tener a Claudia y me voy a tomar el atrevimiento de darle la palabra y después cuando pasen demás compañeras, presentaré el diario de su extenso currículum. Claudia, es un placer que estés aquí con nosotros y estamos atentos a la escucha de lo que nos vas a plantear. Gracias. Bien, un gusto. Muchas gracias, profesor Eusébio, e cumprimento a todos que estão nos acompanhando agora, em este momento, não? E depois também por la transmissão. Eu vou falar em castelhano com alguns problemas, com portunhol também, pero que é para que todos puedan compreender melhor em este primeiro momento de charla sobre desde onde nós hablamos e também por que estamos acá. Então, agradecer desde todas as redes que pertenecemos, ¿no? Y que nos acercaron para que podamos estar en este momento para compartir los desafíos y los logros que tendremos desde Brasil. Entonces, ya empezando, cuando se habla de Brasil, se pensan muchas cosas, ¿no, profesor Eusébio? Y pero que hay muchas cosas que no llegan, ¿no? Y es las cosas que nosotros hicimos desde nuestros espacios de lucha y de la educación, de la enseñanza. Y es importante siempre presentar, mesmo que con una brevedad, eh, cómo es pensar desde el territorio, ¿no? Porque hablar sobre la educación es también hablar sobre los territorios. Y esto involucra mucho pensar de qué territorio estamos hablando, ¿no? Entonces, Brasil tiene es muy, muy grande, tiene muchos desafíos por su cantidad de poblaciones y de territorio. Y esto no debería ser un problema, ¿no? A ver si puedo compartir unas imágenes. Ya se está viendo. Bien. Y, y México también tiene este desafío, ¿no? De ser grande y de tener las culturas y todos los desafíos y las diferencias. Para tener una idea, estamos acá en muchos cambios de fuso horario, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Brasil tiene una historia marcada por muchos desafíos que son marcas que no se puede olvidar, así como pasó en toda Latinoamérica,
que Latinoamérica, antes de ser la América, que foi um nome dado a Américo em homenagem a Vespúcio, era um território de Abya Yala, não? E a educação nos liga por los barcos, ¿no? A través de los jesuitas y de otras congregaciones que llegan. Entonces, pensar el sentido de la educación en Latinoamérica, en Brasil, nos cuesta mucho reinventar, repensar y recrear esto. Y bueno, y en Brasil tuvimos grandes genocidios con los pueblos originarios, principalmente entre los años 1500 y 1650. Y después de esto, Brasil tuvo una marca muy triste, que fue uno de los países del mundo que más esclavizó africanos, ¿no? Entonces, todo esto hoy miramos con una necesidad histórica de poder hacer las cosas eh, de una otra manera, ¿no? Y de trabajar las relaciones étnico-raciales y pensando desde América que nosotros, que nos acerca, ¿no? ¿Qué desafíos y problemas tendremos y qué cosas podemos hacer juntos? Y esto para mí me parece muy importante y es un poco de que hicimos desde una red de que hicimos parte de la red YALA, que es mirar, ¿no? Nuestras necesidades y nuestra manera de caminar, que es distinta, ¿no? Y bueno, no lo sé si Eusebio, si las imágenes se pueden compartir, si no, no hay problema. Ya estamos viendo tus imágenes. Ya estamos viendo tus imágenes. Ah, es Solo que yo, tendrías que cambiar de diapositiva. sí, creo que es yo que no estoy teniendo esta interfaz de saber cuál está. Estamos en la primera. Listo, Bueno, cambiamos. sí, la que está el mapa, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, acá está cómo Se es ve como- grande el tamaño de Brasil, ¿no? Entonces, es interesante mirar desde esta, para comprender dónde yo estoy, hasta dónde está Belení, están más de casi 3.000 kilómetros, ¿no? Entonces, de pensar que los desafíos de la educación también está involucrado ¿dónde están las culturas? ¿Cuáles son los desafíos, no? ¿Cómo se relaciona con el territorio? ¿Cuánto territorio hay para el pueblo y principalmente para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es desde esta mirada que intentamos mostrar acá que una punta de Brasil hasta la otra punta tendremos una extensión de 4.300 kilómetros. Y de una manera vertical tendremos también 4.319 kilómetros. Entonces, es un desafío hablar de la educación brasileña, porque hay muchas maneras de hacer la educación y de pensar cómo está el desarrollo, las luchas, los desafíos de los pueblos del campo, los campesinos, los pueblos indígenas, de tener el derecho a vivir bien, a vivir con su territorio, a vivir con una educación diferenciada, ¿no? Entonces, es más para que podamos reflexionar un poco, ¿no? Desde esta mirada. Eh, bueno, Eusebio, quizá en la otra pantalla, donde hay sobre el genoma brasileño. Listo, lo tienes. Sí, entonces recientemente ya sabíamos, pero que sabíamos con una perspectiva, pero que ahora fue realizada una investigación por el Ministerio de la Salud para mapear el genoma de Brasil, a fin de poder trabajar con la prevención de algunas enfermedades, ¿no? Pero que uno de los resultados que para nosotros fue muy importante es que Brasil tiene el genoma más miscigenado del mundo. ¿Qué esto quiere decir? Que nosotros tendremos todas las diversidades, todas las culturas posibles del mundo. No solo acá fue de personas, pero que esto se amplía para la biodiversidad. Entonces, ¿qué esto podría nos decir? Que nosotros tendremos experiencia de vivir con la diversidad
y podríamos convivir muy bien, pero que no es esto que pasa. Hay mucha violencia, hay muchos prejuicios, ¿no? Hay mucho enfrentamiento. Y estos datos nos muestran que el Brasil, así como toda Latinoamérica, tiene una influencia muy grande del colonizador, ¿no? En Brasil, 60% de la población del genoma tiene el genotipo europeo, 27% africana y 13% indígena. Y muestra que la grande parte de la población masculina es de la línea blanca y de la mujer indígena y africana. Entonces, esto también muestra nuestra identidad. Y para hablar sobre educación hay que hablar quién somos nosotros y los desafíos y los compromisos que tendremos, ¿no? Es una lucha que en Brasil aún estamos caminando despacio, pero que estamos caminando, pues hay mucho enfrentamiento contra esto. Puede avanzar hasta, ah, a ver, que yo te digo, en la quinta pantalla, donde tiene el mapa de Brasil con las tierras indígenas. ¿Lo tienes tú? Entonces, hoy, el último censo, el último estudio que fue hecho sobre la población indígena en Brasil, tuvimos 1,7 millones de personas que se declararon indígenas, ¿no? Pero solamente 13% del territorio brasileño está perteneciendo y demarcado para la población indígena. Es muy poco. Entonces no se puede hablar en educación si no tiene territorio, ¿no? Y de estos 1,7 millones, sabemos que hay mucho más población indígena, pero que esto es un momento que se reconoce en el momento de que se hace el cuestionario, ¿no? Y somos 350 pueblos, hay 350 etnias indígenas identificadas en Brasil y, y más son 274 línguas, idiomas originarios. Entonces hay como idioma oficial en Brasil portugués, ¿no? Pero que portugués es solo una y es la idioma del colonizador. Hay 274 idiomas que resisten. Entonces, esto es un patrimonio histórico, material y material muy fuerte, ¿no? De mirar para esto, dónde están los colores y de ver dónde viven las poblaciones y cómo resisten. La gran parte está en la Amazonía, ¿no? Entonces, por acá teríamos mucho para hablar, solo pasando la otra pantalla. Hay muchas poblaciones en la Amazonía que es tan grande, tan rica, ¿no? Poblaciones que aún viven con sus recursos, que no tienen contacto con culturas otras, ¿no? Y esto es algo muy fuerte, muy potente pensar en esta origen. Y la otra pantalla, Eusebio, hay una imagen desde arriba sobrevoando la Amazonía, mostrando los ríos y los desafíos también que las profes van a hablar después de enseñar en otros territorios, las distancias que hay para poder trabajar. Y bueno, eh, es más una mirada. Ahora me gustaría que tú fuera para la pantalla 12, más en final, donde hay una pasaje de Franz Fanon, ¿no? ¿Y qué quiero compartir con esto? Porque estoy acá en cuanto profesora que trabajo en la universidad con estudiantes originarios en grado y posgrado a 11 años. Paralelo a esto, soy militante por la causa, entonces me siento muy comprometida con esto. Y por ser una mujer blanca también, y reconozco, ¿no? que son otros caminos, pero que tengo muy fuerte que es una lucha y una causa de todos y de todas las personas. Y Franz Fanon ah, decía en 1979 algo muy bonito, onde eu disse que los descendientes de mercadores de esclavos de los señores de ayer
no tienen hoy de asumir la culpabilidad por las deshumanidades provocadas por sus antepasados, pero tienen ellos la responsabilidad moral y política de combater el racismo, la discriminación, juntamente con los que vienen siendo mantidos a las orillas, los afrodescendientes, los pueblos originarios, y construir relaciones étnicas y sociales sanas en que todos puedan crecer y realizarse en cuanto seres humanos, ciudadanos, y que si no fuera por esas razones, no teríamos de asumir el fato de usufruir mucho de Brasil, de América, ¿no? Del trabajo que estas poblaciones posibilitaron a todo o país, a toda a América, em quanto saberes, em quanto conhecimento, em quanto construções, desarrollos e todo esto. Então, por Fano, me sinto muito que nós hoje, el presente, tendremos uma responsabilidade que é de todos, de fazer as coisas distintas, é uma responsabilidade crítica, política, moral, ética, e por isso estamos acá. Solo más una pantalla, la próxima, donde también reafirmo que hablar hoy sobre en Brasil se habla mucho hoy de relaciones étnico-raciales, ¿no? Y no es opcional. Esto es un compromiso con la verdad histórica. Es un compromiso con los derechos humanos y mucho más es para que podamos tener una sociedad más justa, plural, antirracista, en que todos podamos caminar juntos, ¿no? Y por fin, não é Paulo Freire, que todos sempre de Brasil esperam, pero que é Nelson Mandela, que inspirou muito a Freire e a muitos pensadores e a nós também, e donde é para que possamos reflexionar juntos. ¿Dónde nace el preconcepto, el prejuicio? ¿Dónde nace la intolerancia, la violencia, no? Entonces Mandela nos dice que nadie nace odiando a otra persona por su color de su piel, por su origen o por su religión. Que para odiar las personas necesitan aprender. Y se pueden aprender a odiar, también pueden ser enseñadas a amar. Entonces es por este movimiento que hablar de la educación con los pueblos originarios, con la diversidad étnico-racial, implica mirar para muchas cosas, para un contexto muy grande y es un desafío, ¿no? Pero que creo que ya estamos empezando a intercambiar nuestras vivencias, nuestras experiencias y acá en Sur tendremos la población de más de 7.000 pueblos de la etnia Caigangue, que es donde yo trabajo más, y también hay el pueblo guaraní. Estoy muy cerca de Argentina, Paraguay, entonces lo que empezó mucho el movimiento de la educación con los pueblos originarios en Brasil es con las profes que van a hablar en la secuencia que inspiró para todas las otras partes de Brasil. Entonces, agradezco por este momento inicial y felicito con mucho respeto a las profes que van a hablar y bueno, después podemos seguir en diálogo. Muchas gracias y un saludo a todos que nos acompañan. Claudia, qué amorosa y qué agradable saber que nos coloques una perspectiva, sobre todo de cómo Brasil tiene una serie de puntos de partida para poder hablar desde la educación, con la historia que posee y con el tipo de seres que ahí habitamos, o bueno, que se habitan en esos territorios, las distancias, no solo creadas por las políticas, por las situaciones de conquista o de colonización, sino los propios territorios que son a veces intransitables entre los seres que vamos deslizándonos o moviéndonos geográficamente de un lugar a otro, como estos espacios que por sí mismos pueden crear desigualdades en relación al acceso, al encuentro con otras comunidades, al encuentro con lo que se puede ofrecer para poder formarnos como ciudadanos en la región donde estamos y cómo participamos en los espacios
para movilizar los saberes ancestrales, los saberes actuales con los que nos reconocemos e identificamos, sobre todo para tener encuentros humanos. Muchas gracias, Claudia, porque nos has planteado una historia dolorosa, una historia difícil, pero que al mismo tiempo hay posiciones de resistencia, de compromiso político, ético, y que justamente son las que nos permiten movernos con mayor libertad, con mayor cuidado, para atender las necesidades e inquietudes de aquellos con los que trabajamos en la educación. Te agradezco muchísimo y quisiera darle paso a la siguiente presentadora de esta tarde, que es la doctora Leia Teixeira Lacerda, que ella es de la Universidad Estatal de Mato Grosso del Sur, es en Brasil. Ella es doctora en educación por la Universidad de São Paulo, docente de los cursos de pedagogía y en los programas de maestría y doctorado de la educación en educación de la Universidad Estatal de Mato Grosso del Sur. Actualmente es coordinadora del Centro de Investigación, Enseñanza de Extensión Educativa, Lenguaje, Memoria e Identidad. Es editora de la revista brasileña de Educación, Cultura y Lengua, o Lenguaje, y también actualmente es líder del Grupo de la Investigación, Educación, Cultura y Diversidad asociada a la Red Universitaria, Universitas, y Red de Investigación Internacional para América Latina, Europa y Caribe, Rediala, la Red Latinoamericana de Diálogos Decoloniales e Interculturales y Redes de Integración Latinoamericana por investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, principalmente. Pues después de este breve currículum que acabo de leer, pues tendremos mucha alegría de escuchar los planteamientos que Leia nos haga respecto a las ideas que nos ha preparado. ¿Quieres que presente la pantalla que nos has permitido recibir, Leia? Sim, encaminhei, mas posso projetar também aqui. Como? Sim. Tá? Quero iniciar agradecendo o convite do Eusébio, professor Eusébio, professora Beleni Grando, professora Fabiola, que fizeram esse convite para nós. Vou trazer uma parte, né, de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, vou projetar aqui, tá? Para a gente conversar um pouco, dizer da minha alegria, né, acho que ele está projetando aí, né? É esse azul. Não sei se está projetando, acho que é esse azul, né? Isso. Isso. Vamos... Donde tu me indicas, eu coloco... Isso. Pode colocar o primeiro, projetar o primeiro, que aí eu vou fazer um recorte aí, contextualizar, né? Essa pesquisa, ela é uma pesquisa voltada para a formação de acadêmicos e acadêmicas indígenas, né, que nós atendemos na UEMS e na UFMS, mas para esse trabalho eu fiz um recorte, eu já trabalho com a prevenção das ISTs e da AIDS há muitos anos, pelo menos uns 25 anos, e agora a gente desenvolvia muito junto aos professores da educação básica, nas escolas das aldeias localizadas em áreas indígenas aqui, mas a gente percebeu, né, a importância também de estender esse trabalho aos acadêmicos. Então, eu tenho aí uma equipe, né, de professoras daqui da UEMS, que trabalha comigo, que é a professora Kátia, né, a professora Maria Leda e a professora Estela. Tá? Como o Eusébio colocou, né, eu estou vinculada a esse grupo de pesquisa que tem 18 anos, né, ininterrupto. E pode passar para o segundo. O projeto inicial é um projeto maior, financiado pelo CNPq e pela Fundação de Pesquisa do nosso estado, está vinculado também com a minha Bolsa Produtividade, Saberes Tradicionais, Gênero e Culturas, fazendo um diálogo com a formação desses acadêmicos e a prevenção nessas duas instituições. O projeto
foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética da UEMS e pelo CONEP, agora recentemente em junho de 2025, e pode ir para o terceiro, tá? Pode passar para o terceiro. Vale ressaltar que essa região, como a Cláudia colocou, né, nós temos número significativo de povos indígenas. Já Mato Grosso do Sul já ocupa hoje a terceira posição de povos indígenas, né, de acordo com o IBGE de 2023. Em quase 80 mil pessoas distribuídas nas etnias Aticum, Guató, Caduel, Quiniquinal, Guarani, Kaiowá, Guarani Nandeva, Terena e Ofaé. Na região pantaneira desse estado, que é onde eu tenho trabalhado mais, vivem atualmente 7 grupos distintos. O Aticum, Guató, Caduel, Camba, Quiniquinal, Terena e Chamacoco, que é um grupo da região paraguaia, tá? Então, a gente traz aí um pouco de fotografias. Esses são acadêmicos que são alguns acadêmicos e outros egressos, tanto dos cursos de licenciatura quanto bacharelados na área de educação, medicina, artes, letras, né? E alguns já atuando, né, tanto na graduação quanto no mestrado. Então, o objetivo central desse trabalho é analisar, né, os impactos do programa de educação preventiva, desenvolvido em parceria com os acadêmicos e acadêmicos que participam do nosso núcleo da Rede de Saberes Indígenas da Universidade da UEMS aqui em Campo Grande, que nós já temos esse núcleo mais ou menos há quase 18 anos, tá? Pode passar. Eu vou estruturando, esse é um grupo de acadêmicas que participam diretamente. Aqui a gente estava num evento de Abril Indígena, né, que a gente sempre comemora com exposição, tanto exposição de artesanato quanto de ervas medicinais, todos voltados para essa cultura que cada um deles possui. Então, eles trazem para apresentar para a comunidade escolar, anualmente a gente faz esse evento, como culminância desse trabalho também de pesquisa que a gente tem desenvolvido. Pode passar mais um pouco. Então, na metodologia, o que a gente procurou priorizar, né? A elaboração das narrativas produzidas junto com esses acadêmicos, né, voltado para a educação preventiva, fundamentando em teóricos da psicologia da educação, da história da educação escolar indígena, da análise discursiva, bem como de conceitos teóricos concebidos por Bakhtin, que a gente tem 2 linguistas trabalhando conosco, estabelecendo uma ampla reflexão com os estudos da história oral, da história da educação, das instituições escolares, que é uma história também que eles desejam muito contar as histórias das suas instituições escolares, localizadas em áreas indígenas, e antropologia da linguística aplicada. Nesse percurso, eu desenvolvi uma metodologia de educação preventiva, fiz um trabalho de doutoramento nessa área. Em 2001, eu fiz a publicação de um livro pela editora CRV, que é uma editora do Sul, que a Cláudia deve conhecer, né? E aí a gente traz aí detalhes, né, dessa metodologia, como que a gente trabalhou, fazendo essa discussão da prevenção da AIDS, priorizando as concepções que eles possuem, né, de corpos, de cultura e dessas relações de alteridade diante da prevenção das ISTs e da própria AIDS, tá? Pode passar mais um pouquinho. Aqui é uma fotografia de uma das ceramistas artesãs, né, Caduel, que tem também feito a exposição de trabalhos lá na universidade. E o que significa essa metodologia? Pode passar mais um pouquinho. Essa metodologia, nas últimas décadas, eu tenho procurado, né, abrigar
tanto os olhares e os saberes dessas populações, né? E vincular com esse conhecimento de educação preventiva, de cuidado. Por que que a gente está desdobrando esse trabalho agora com os acadêmicos? Porque, como a Cláudia também colocou, há distâncias muito grandes, então nós atendemos acadêmicos do Nordeste, que fica quase 5.000 quilômetros da onde hoje nós funcionamos em Cande, da região pantaneira, de outras regiões do sul, que o estado tem também duas grandes regiões, né, de localização desses povos, né? Então, essa metodologia, diferentemente da metodologia adotada pelo Ministério da Saúde no Brasil, nos programas de prevenção, ela vai abrir uma escuta sensível e um diálogo contínuo com os códigos históricos, linguísticos e culturais da vida privada dessas comunidades. Então, esse cuidado a gente precisa ter, porque a representação social da AIDS para nós não indígenas ainda ela é vista muito como finitude, né? Então, para eles, né, que muitos desses grupos com os quais eu tenho trabalhado há mais de 25 anos, eles, na verdade, eles querem também conhecer, né, quais são as tecnologias sociais que nós adotamos para se prevenir, para eles também construírem estratégias etnicamente diferenciadas nas suas visões, nas suas maneiras de ver, né, essas doenças, né, essas infecções, para também se prevenir. Então, todas as vezes que eu estive com os povos do Pantanal, foi a convite, né? Então, as pessoas perguntam, né, porque é um tema que indelevelmente toca na sexualidade. Então, não é um tema muito fácil, ele é um tema complexo ainda, para nós não indígenas e para eles. Mas eles desejam muito debaterem esses temas. E o que eu percebi dentro da universidade também. Então, a gente fez um alinhamento para fazer essa discussão nas disciplinas, tanto na área da educação, quanto na área da licenciatura na UFMS. Então, a gente vai mexer um pouco com esse currículo, porque esse currículo ainda é um currículo colonial, né? Então, a gente precisa olhar esse currículo, ver qual que é a melhor maneira de falar sobre a prevenção, ver também as questões de letramento científico, que a gente trabalha muito, passei quase um ano trabalhando com letramento científico dentro dessa temática, para eles, então, desenvolverem as oficinas que estão previstas para ocorrerem agora no mês de novembro, início do primeiro semestre de 2026. Pode passar mais um pouquinho. Então, para a realização dessas oficinas, a gente parte de uma metodologia que foi elaborada pelo Ministério da Saúde, mas ela vai sendo gradativamente ressignificada. Ela é uma metodologia ativa, são 8 fascículos que o Ministério publicou em 2007, né? Mas aí a gente só escolhe 4, né? Por conta da questão do tema mesmo, que está mais vinculado com as vivências da sexualidade de gênero em uma inter-relação com a prevenção das ISTs e da AIDS, né? Sexualidade e saúde reprodutiva, prevenção das ISTs, HIV e AIDS, diversidades sexuais e o fascículo de gênero, né? Que aí a gente vai discutir também as identidades de gênero. Na parte de entrevistas, né, a gente prioriza muito as histórias, as trajetórias de vidas, fazendo um recorte de gênero entre acadêmicos e acadêmicas que chegam na universidade e que vêm participar desse projeto conosco. Tá? Pode passar. Aqui eu trago um pouquinho, né, a cerâmica Caduel, essa senhora a artesã Cleusa Virginie Caduel, que está sempre conosco, incentivando, tem filhos fazendo faculdade, filhas, né, fazendo faculdade,
e ela está sempre conosco, então acho que esse patrimônio dessa cerâmica, que é uma cerâmica muito, muito bonita, né, muito expressiva, como muitas outras cerâmicas que os povos indígenas brasileiros produzem, né, a gente traz também como valor, né, valor cultural. E no período das exposições do projeto, a gente expõe, né, elas expõem, elas são convidadas para expor. Pode passar mais um. Então, assim, desses resultados, né, do ponto de vista técnico, científico, socioeconômico, ambiental, da difusão também de inovação, né, ela se evidencia na construção de estratégias etnicamente diferenciadas junto e com esses acadêmicos, a fim de que possam interromper a cadeia de transmissão e expansão da infecção das ISTs e da AIDS, também as hepatites virais, sobretudo nos espaços de trânsito e de deslocamentos em que vivenciam as suas relações de contato interétnico, né? A gente sabe que é muito caro, né, a saída para os estudantes quando eles deixam, né, os territórios para virem passar, por exemplo, 1 semestre, 2 semestres estudando conosco. Então, esses contatos interétnicos, obviamente, envolvem tanto os contatos sociais, os contatos sexuais, os contatos afetivos, né, e os contatos de vida mesmo, tá? Aqui tem mais uma ceramista também, uma artesã terena, que também temos um índice muito alto de acadêmicos indígenas terena, estudando, né? Expondo também peças produzidas por elas, né? Pode passar. Outro benefício relevante que se constitui na apresentação desses resultados, nós devolvemos esses resultados aos órgãos sistematizadores de políticas públicas, destacando as reflexões realizadas dentro do programa de educação preventiva com esses grupos indígenas, sobre os processos próprios de aprendizagem deles, a fim de que esses órgãos também possam desencadear de maneira interativa uma discussão sobre essas infecções junto aos profissionais das instituições de educação superior, com a finalidade também de promoverem a reorganização dos currículos. Esse aspecto ainda é um pouco mais difícil. O próprio EMS, quanto na UFMS, eles são mais fechados, mas a gente temos feito participação em conselhos, né, de saúde indígena, tá? Pode passar para o segundo. A ampliação e organização também de um banco de dados, nós temos um amplo arquivo da memória da palavra dos povos pantaneiros, vinculados ao nosso centro de documentação, né, que se constitui um aspecto significativo também dessa proposta, tendo em vista que o corpus inicial do conjunto das narrativas, elas já estão passando por um tratamento analítico e retornará ao acervo do arquivo, evidenciando as diferentes perspectivas teóricas que fundamentam a análise desses dados, e que ficarão também disponíveis para novas consultas. A gente trabalha com 4 bolsistas, né, que são indígenas, e eles fazem as pesquisas dentro do projeto, junto conosco, utilizando já os dados desse acervo que a gente tem disponível. Pode passar mais um. Aqui são as ervas, né, coletadas também pelo grupo Terena, ervas medicinais que eles utilizam, né, para diversos males, né, para diversas curas de doença, que é uma coisa que eu já tinha também coletado junto aos Caduels, 17 tipos de ervas diferentes, né, que eu trago também no livro, né, está registrado lá no livro. Pode passar mais um pouquinho. Então, essa proposta, ela também impacta, né, na formação e na participação desses acadêmicos indígenas, conforme eu falei. Então, a gente desenvolve trabalhos de conclusão de cursos,
projetos de IPBIC e PIBIC-AF, financiado pelo CNPq e pela própria UEMS, com 4 acadêmicos indígenas terena e uma não indígena, né, nesse período, nesse último ano de 2024 a 2025, né, temos aí já trabalhos desenvolvidos pela Jéssica, que agora já vai fazer uma pesquisa de campo, voltado para as questões da diversidade sexual, mas inicialmente ela fez todo um trabalho de letramento científico com um grupo diferente do dela, levantando a produção acadêmica sobre os povos originários, disponíveis no centro-oeste, né, desenvolvido no centro-oeste, dos últimos 24 anos. Então, ela mapeou, né, em bancos de teses e dissertações, um número significativo de trabalhos de autores indígenas e não indígenas, né, que é o relatório de trabalho de TCC dela. A Jéssica é acadêmica da pedagogia. A Zuleika, né, da Silva, que é acadêmica do 3º ano de medicina, fez também um trabalho de mapeamento da produção, voltado para a prevenção das ISTs e da AIDS e hepatites virais, e o cuidado de si entre os povos indígenas. Então, agora nós vamos fazer a parte das oficinas de prevenção, que ela vai, ela já tem esse letramento científico, ela já tem essas leituras do que foi produzido, tem algumas produções acadêmicas que foram feitas, inclusive por indígenas, em parcerias com profissionais do Ministério da Saúde na Amazônia Legal, que uma parte desse desdobramento da pesquisa dela será utilizada agora nessas oficinas que a gente vai desenvolver, voltado para a prevenção. E a Milka Francisco Salles, trabalhando com as concepções dos povos indígenas sobre o cuidado com a saúde e a violência de gênero nas produções também. Então, ela mapeou aí de 94 a 23. Agora vai ouvir as relações de gênero e dados sobre a violência de gênero com 2 grupos diferentes aqui para o trabalho de conclusão de curso. A Maria Eduarda está trabalhando com trajetórias de formação e a permanência de acadêmicos indígenas nas universidades do Centro-Oeste brasileiro, também pegando aí um recorte de quase 20 anos, acadêmica da pedagogia, tá? Pode passar mais um pouquinho. E o Luiz Antônio, o seu Luiz Antônio Farias da Silva, tem quase 47, 48 anos, trabalhando com os desafios de acadêmicos indígenas na educação superior. Muitos desses desafios que foram mapeados pelo Luiz traz a questão da linguagem, né, científica adotada dentro da universidade, normas da BNT, formatação de trabalhos científicos, linguagem adotada, textos científicos muito extensos, que é mais difícil para eles, já que a tradição é mais dentro da oralidade. Então, ele vai mapeando tudo isso e vai analisando a partir da sua trajetória também de formação, tá? E aí eu trago as 2 referências aí que eu trouxe, né, do livro, que eu lancei em 2021, e um artigo recentemente também organizado em parceria com professores da Rede Ala, né, que a gente também organizou em 2022, me parece, ou 2024, acho que 2024, que a gente deixou à disposição aí. Tá, é um pouco isso, agora fico à disposição, pode passar até o finalzinho aí, agradeço bastante a paciência de vocês, fico à disposição para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa. Obrigada. Obrigada, Eusébio. Gracias, Leisha. Pues me parece que cuando Claudia dice en un inicio la necesidad de visibilizar lo que no dice el Estado o las otras cifras o los otros esfuerzos que no necesariamente se reconocen, has dado un claro ejemplo de cómo es que la participación de los propios pueblos originarios, de las propias comunidades indígenas,
desde los cuerpos distintos, se han acercado justamente a enfrentar situaciones. Las problemáticas que planteas de enfermedad son propias de los colonizadores, vamos a llamarlas así, llegan de otros escenarios y que vienen a invadir los cuerpos de estas comunidades, y bueno, hay que encontrar resultados. Y dos partes me parecen muy importantes, pese a que se hablan de contenidos curriculares propios del norte, bueno, se incorporan elementos propios de la medicina del sur, que de los pueblos originarios, y me parece que eso es un elemento interesante. Por otra, los educadores o los propios agentes que dan salida y atención y cuidado a este tipo de problemáticas, pues son miembros de la misma comunidad, y me parece que eso abre dos posturas que bien has planteado. Una, la atención desde el orden de los conocimientos que ofrece la ciencia, y por otra, esta parte que habla de los trayectos y las narrativas de vida, que hablan de la escucha sensible para el que está enfrentando este tipo de problemáticas. Me parece que esto es necesario no solo visibilizarlo, sino fortalecerlo a través de estos diferentes encuentros, sobre todo con el mapa que nos regaló Claudia, de que son muchísimas las comunidades. Estamos hablando de más de 700 pueblos que hablan 274 diferentes idiomas. Entonces, acceder a contenidos curriculares, a conocimiento en todas esas diferentes traducciones, para poder después aplicarlo, para mejorar la salud de vida, hablando de que también dentro de la salud de vida está la reducción de la violencia de género, que es uno de los elementos que también se están abordando. Es decir, mientras haya violencia, ¿qué tipo de salud podemos tener en cuanto a la salud mental? ¿No? Entonces, son temáticas muy fuertes, muy profundas, que están avasallando las lógicas de vida y de bienestar que pudiéramos tener en estas comunidades. Pues yo te agradezco muchísimo el tipo de planteamientos que nos has regalado, que nos permiten ver la necesidad, pues, de incursionar, no solo desde una manera de mirar el mundo, desde las propias, ¿cómo llamarlo?, lógicas del conocimiento eurocéntrico, sino también las otras propuestas que nos está regalando lo que se construye al interior de cada comunidad, porque cada comunidad resiste, ofrece alternativas para poder vivir y tener esas experiencias de una mejor manera. Pues muchas gracias, nos están ayudando a visibilizar fenómenos que de alguna manera también en estas latitudes en México y en otras partes de Latinoamérica se comparten, pero me parece que no con la profundidad como ustedes nos han venido señalando, y lo cual agradezco de manera infinita. Quisiera continuar con las disertaciones y dar paso a la doctora Vilma Aparecida de Pino. Ella es doctora en educación por la Universidad Federal Fluminense y ha sido becaria internacional de la Fundación Ford en la corte del 2006. Tiene el grado de educación física por la Universidad Federal de Mato Grosso y una maestría en educación por esa misma universidad. Durante el curso de maestría investigó sobre profesores de educación física y las relaciones raciales de la vida cotidiana escolar. Fue profesora de educación física de la educación básica de la Red Municipal de Cuyaba durante 12 años. Es profesora asociada de tercer grado de la UFPA, Universidad Federal de La Para, donde trabaja para la Facultad de Educación del campus de Altamira en Cualta. Es profesora del programa de posgrado en Educación y Cultura y del programa de posgrado en Estudios de Etnodiversidad. Hizo un postdoctorado en Educación Física en el programa de posgrado en Educación Física. Ha investigado sobre población negra, deporte e identidades culturales y una cultura corporal del movimiento. Tiene intereses de investigación sobre historia, cultura y educación de la población negra en Brasil, así como la educación física escolar y las relaciones étnico-raciales, poéticas afro-brasileñas en las prácticas pedagógicas en las comunidades quilombolas y en los procesos de formación escolar. Es coordinadora del Grupo de Estudios Afro-Brasileños e Indígenas y coordinadora del Programa Nacional de Cooperación Académica en la Amazonia.
así como de las políticas educacionales, lenguajes y prácticas culturales en la Amazonia. Y no sigo leyendo más, Vilma, porque se nos va a ir el tiempo y preferiríamos Sí, escucharte, sí, aunque sí, tu sí. trayectoria formativa y de impacto en la sociedad es muy poderosa. Te escuchamos, Vilma, gracias, y no sé si quieras que te comparta o tú compartes. Pode compartilhar, por favor? Claro. Então, boa tarde para todas as pessoas, né? Bom dia, boa noite, porque não sei qual é o horário que as pessoas irão nos ver, né? Eu sou a Vilma, Eusébio já me apresentou. Muito obrigada, Eusébio, pelo convite. Agradeço aqui, né, a professora Fabiola Aguirre Fernandes, que tem feito essa interlocução, né, entre nós aqui do Brasil e a Escola Normal de Ecatepec, no México. E tem sido uma parceria muito frutífera, muito proveitosa e muito gostosa de vivenciar, né? Então, estou aqui muito feliz com a professora Leia, com a professora Cláudia, que eu estou tendo o prazer de conhecer virtualmente hoje, né? A professora Leia, eu já tive alguns encontros virtuais, a gente já tem feito alguns trabalhos juntos, e também é um prazer enorme estar com a professora Beleni, do Mato Grosso, né? Minha parceira de longa data e de trabalho, e a tarde está sendo assim maravilhosa, né? Com a fala das colegas e com o diálogo que a gente vai estabelecer aqui. Bom, então, o recorte que eu vou fazer é a respeito do PENERC, né, que é esse, eu vou falar aqui que é um novo, né, ele é novo porque ele foi aprovado em 2024, que é uma política nacional de equidade racial, educação das relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, né? Então, a gente tem feito a formação de gestores aqui na Transamazônica. Inclusive, hoje nós tivemos informação com os gestores da rede municipal de Altamira, do município de Placas, Brasil Novo, Medicilândia. Então, são alguns municípios, né, aqui da Transamazônica, não são municípios que se localizam perto um do outro, né? A Cláudia mostrou na apresentação dela, né, a grandeza territorial e geográfica do Brasil, né? E é um pouco isso que a gente vive aqui no estado do Pará, né? Um estado muito grande. Então, esses professores gestores viajaram ontem para Altamira e chegaram hoje, e hoje nós já tivemos junto com eles nesse processo de formação, né? Então, eu estou, assim, muito feliz porque eu estou podendo me aprofundar mais nesses estudos das políticas das relações étnico-raciais, em especial ter esse encontro muito satisfatório com o PENERC, né? Que é uma política que pretende ser estruturante no campo das relações étnico-raciais, que é um campo que eu me debruço desde 2003, né, há mais de quase 30 anos da minha carreira. Eu trabalho com a população negra, eu investigo, é meu campo de trabalho, de atuação, de militância, né, de formação. Então, para mim, está sendo assim, muito gratificante. Por quê? Porque a Lei 10.639, que alterou a LDB, foi aprovada em 2003. Em seguida veio a lei que colocou a história e cultura indígena no currículo, né? Não vou me lembrar agora, 10.639, 11.645, que é a que colocou a história indígena no currículo, e essa foi aprovada em 2008. Então, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Aconteceram movimentos políticos, né? Mudanças do governo de Estado, inclusive de direita, né? Que a gente sofreu muito aí com esse governo, e a primeira coisa que aconteceu foi o silenciamento, o esquecimento, né? O esvaziamento dessas políticas de igualdade racial, e aí agora, né, com o governo Lula, e com esses ministérios que estão aí atuando, que é o Ministério das Relações da Igualdade Racial
e o Ministério de Direitos Humanos, né, junto com o Ministério de Educação, eles estão, então, nessa formulação e nessa implementação dessas políticas para a educação das relações étnico-raciais, equidade racial e educação escolar quilombola. E a PENERC, ela foca bastante na educação escolar quilombola, mas o que ela faz nessa política brasileira é um processo de oxigenação e fortalecimento, no sentido de que ela vem com uma proposta de ser uma política pública de estruturação da política educacional para a equidade racial, né? Então, preconiza uma série de coisas, de processo de formação, de financiamento, de premiação, de organização, de criação de novos documentos, novas orientações. Por exemplo, aqui no Brasil está tendo vários editais de equidade racial, né? De editais de equidade, por exemplo, no campo da pesquisa, tem o Par Fora Equidade, que nós temos um aprovado aqui, conheço colegas que aprovaram curso de graduação, né, em educação escolar quilombola, então, assim, já é fruto dessa política do PENERC, né? Que, como a professora Cláudia falou, está fazendo essa movimentação na educação brasileira em vários níveis de ensino, né? Desde a educação básica até o ensino superior e a pós-graduação. Então, pode passar, Eusébio, por favor? Então, são metas do PENER, que eu coloquei alguns aqui, né? Mas eu não vou me deter a todos eles. O principal que eu quero falar é a preocupação dessa política, a principal preocupação é com a superação das desigualdades étnico-raciais na educação brasileira, né? Então, essa desigualdade que se pauta no acesso, na qualidade da educação, né? Na condição de estudo de estudantes indígenas, negros, quilombolas, na questão do currículo, né? Os conteúdos do currículo, o, a parte, né, a parte curricular também é uma parte muito importante do racismo no Brasil, né, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. E aí um, uma das políticas muito importantes que compõe o PENERC é essa implementação de protocolos de prevenção e resposta ao racismo nas escolas e nas instituições de educação superior, né? Então, aqui na Universidade Federal do Pará, por exemplo, quando acontece um fato de racismo no ensino superior, por exemplo, no curso de pedagogia, né, como aconteceu ano passado, os discentes Xicrim, né, os indígenas Xicrim, se sentiram discriminados na relação com os colegas e chegou até minha situação de sofrimento desses estudantes aqui na universidade. E aí, naquele momento, eu fiz toda a mobilização que eu entendia que tinha que ser feito, convoquei direção, fizemos reuniões de conselho, terminamos a ação, né, com uma reunião com professores indígenas, com os estudantes envolvidos no processo de racismo, né, de preconceito racial, houve-se processos de reconciliação, né, pedidos de desculpa e de comprometimento para uma convivência harmoniosa, né, e respeitosa entre a diversidade da sala de aula. Então, a gente fez essa prática, né, para resolver essa questão, muito na intuição, muito naquilo que a gente já conhece, que a gente pratica. E agora não, agora a gente não vai mais fazer na intuição. Agora a gente vai criar um protocolo de prevenção e quando a gente faz a formação de gestores, né, da educação básica, a primeira coisa que a gente instiga e orienta é a construção desse protocolo. O que é esse protocolo, né? É como se fosse um regimento da instituição que vai orientar os comportamentos, as atitudes para a prevenção, mas também para dar uma resposta a pessoas que sofreu racismo, né? Então, eu acho que são atitudes, orientações políticas muito importantes, tá? Pode passar, Eusébio. Então, aí, o contexto da PENERC, né, que é esse
essa política, né, que eu tô discutindo, ela vem em que contexto histórico? Ela vem nesse contexto histórico, né, das leis que alteram os currículos, como eu já citei aqui, né, a principal para a população negra é a 10.639 e para a população indígena é a 11.645, né? Acho que é isso, não me lembro agora. Mas o fato é que tem essas leis que fizeram alteração na LDB, mas também nós temos as leis de cota, nós temos as leis da equidade racial, nós temos leis do Pronera, da educação do campo, diversa legislação, portaria, né, na sociedade brasileira, que vai atender a Constituição Federal de 88, né, a fim de construir uma sociedade democrática, plural, né, que se respeite a diversidade, e toda essa esteira, né? Então, a PNERC, esse plano de ação que pretende ser estruturante dessas políticas, ela vem nessa esteira, né? Ela vem no sentido de amarrar, resgatar aquilo que foi aprovado em 2003, 2008, e vem puxar, né, de uma maneira muito forte essas políticas novamente, né, para a gramática, para as agendas políticas, para as agendas de financiamento, para os editais de financiamento, né? Então, e aí a gente tem que discutir aqui entre nós e na formação de professores, né, que tipo de formação que nós queremos, né, construir dentro dessa PNERC, né, dentro dessa legislação. E aí, então, a gente retoma, né, a LDB, os conteúdos programáticos, e aí, então, assim, quando a gente vai fazer a formação de professores e gestores, a gente precisa dizer que educação das relações étnico-raciais, história e cultura de povos indígenas, história e cultura dos povos diaspóricos, negros, afro-brasileiros, né? Não é você cantar musiquinha, não é você enaltecer a beleza negra, a beleza indígena, né? Não é você trabalhar apenas conceitos de fraternidade, solidariedade, né? Não, então, assim, são essas técnicas, né? A gente diz que são técnicas que por si só não dá conta de resolver o problema do conteúdo. O conteúdo programático, né? Do currículo para as relações étnico-raciais precisa ser bem consistente, muito consistente, né? Precisa ter uma compreensão de história de África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, né? Então, assim, discutindo a contribuição do negro, né, nas áreas sociais, econômica e política pertinente à história do Brasil, tá? Então, a gente está nesse processo, né, de construção desses conteúdos, porque quando a PNERC fala da afirmação, da trajetória e da história de vida das populações negras, né, então o que nós, enquanto universidade de pós-graduação, estamos começando a fazer, né? Começando não, né? A gente vem nesse caminho. Por exemplo, a gente já começou a desenvolver estudos sobre mulheres negras, né? Mulheres intelectuais negras, mulheres indígenas, ativistas, mulheres negras do movimento social, mulheres negras das religiões africanas, afro-brasileiras. Então, a gente está construindo esse conhecimento a partir desses sujeitos culturais que nós temos na nossa sociedade, né? A fim de contribuir e de problematizar esses conteúdos que tem na escola e que tem na universidade, né? Pode passar, Eusébio, por favor? Então, pode passar mais um pouco, mais. Então, aqui, nesses slides, trabalhar nas práticas pedagógicas, né? A dialética da realidade histórica. Então, ao trabalhar a identidade nacional, precisa fazer um trabalho baseado nessa diversidade, precisa discernir, disseminar
as africanidades e as indianidades dentro dessa brasilidade, né? Como é que se compõe essa nossa identidade cultural e como é que se constrói essa sociedade brasileira considerando as forças e as tensões raciais, sociais, econômicas desses diferentes grupos, né? Porque se eu não compreender a construção sócio-histórica de um jovem negro, né, eu vou agir diante dessa juventude negra com preconceito, né? Porque o estereótipo racial brasileiro é muito duro. Então, eu preciso de ter um conhecimento sólido para poder desconstruir essas concepções racistas propagadas ao longo da história brasileira, né? No próximo slide, Eusébio, a gente vai falar, então, de uma diversidade curricular, de uma diversidade como um direito, né? Um direito a ser vivido, né? E como um direito a ser utilizado para acessar políticas públicas e para se afirmar como sujeito, como cidadão brasileiro. A diversidade pedagógica, a diversidade sociocultural, a diversidade pedagógica, aqui eu estou me referindo à diversidade de possibilidades de formação. Que, por exemplo, eu todo semestre eu trago a mãe Nayara para a minha disciplina de relações raciais, né? Então, a formação de crianças, de jovens, a formação, seja na educação básica, seja no ensino superior, não precisa se pautar só nos livros, só na leitura de texto, né? As populações indígenas, os caciques, as sacerdotisas, né? Dos terreiros, né? As populações do terreiro, eles podem estar presentes, podem e devem estar presentes na nossa sala de aula, nos ajudando nessa construção do conhecimento, né? Então, a diversidade, ela pauta também os recursos, os materiais, né, que nós vamos utilizar no processo de formação. A diversidade sociocultural e racial, né, evidente que essa diversidade ela precisa ser considerada, vista e enxergada dentro da escola e dentro da universidade, né? Então, a primeira coisa que a gente orienta é que precisa fazer o diagnóstico sociocultural e racial da escola e da universidade, né, para conhecer, detectar essa diversidade étnico-racial e para compor currículo e construir outras políticas. Então, a primeira coisa que se faz para implementar a PENERC, né, que é essa política que quer ser estruturante, é que as escolas, os gestores precisam ser pessoas que façam pesquisas, que estudam, que conheçam essa realidade de um modo crítico e que consiga propor um currículo, né, que tenha uma postura epistemológica conceitual muito diferente dessa escola eurocêntrica que a gente conhece, né? Então, por isso a gente vai defender a diversidade dentro do currículo, quer dizer, uma diversidade de conhecimentos e uma diversidade de saberes. E aí, para tanto, para a gente começar a trabalhar com gestores, a gente trabalha algum letramento racial, né? Que a gente diz que é uma formação inicial básica. Pode passar, Eusébio, que é a diáspora moderna, né? O que significa diáspora? A desconstrução dessa noção do negro objeto, né, para o negro sujeito cultural da diáspora moderna, né? E aí a gente trabalha um pouco esse processo, como que ocorreu, o período que ocorreu, né? Pode passar? Pode passar, isso. E aí a gente também precisa trabalhar a África, fazer uma reaproximação com a África, né? Não a partir do que vem da mídia eurocêntrica racista, mas a partir do que a gente consegue se aproximar, né? De leituras de colegas, de acadêmicos, né? Da ciência que nós temos de África. Porque quando eu peço no curso de pedagogia para os discentes trazer, né, para a África é um continente que tem 54 países, né? Então a turma escolhe um país para aprofundar nesses estudos. E, gente, eles vão fazer pesquisa na internet, no Google, não sei onde, né? Nessas big tech, como diz meu colega,
e eles vêm com conteúdo de lá para cá pior do que entrou. Então, são conteúdos que não ensinam, que não formam, são conteúdos que deformam, né? Então, por exemplo, agora eu estou nessa disciplina e eu estou acionando um professor que estuda Cabo Verde para me mandar material de Cabo Verde, eu estou acionando outro para me mandar material do Congo, um outro para me mandar material da África do Sul, porque a gente precisa chegar à fonte de conhecimentos confiáveis. Não dá para a gente ficar ensinando sobre a África a partir do que tem por aí, né, nessas mídias, tá? Então, é muito importante a gente ter esse olhar para desconstruir esse cenário de miséria e de pobreza, que é a única coisa, e da falta, que é a única coisa que as mídias traz para nós sobre a África. Tem tudo isso? Tem, mas a gente precisa compreender como isso foi construído, né? Como isso faz parte desse processo da estadia, da colonização e da exploração europeia naquele continente. Então, no letramento racial, é fundamental fazer alguma leitura, né, ter algum conhecimento de África diferente do que vem sendo feito até agora, tá? Pode passar, Eusébio? Pode passar. Importante também é discutir a história do negro no Brasil, os patrimônios negros. Pode passar. Pode passar, passa. Outra questão também que eu discuto bastante é o racismo, racialismo, a ciência das raças, tá? Porque para nós é super importante os professores e gestores saberem de onde que vem o racismo da sociedade brasileira, né? Então tem que discutir o racismo científico, os estereótipos raciais, tem que discutir algumas teorias, né, das relações raciais, teoria do branqueamento, as teorias, né, dos processos de discriminação, de preconceito. Então, é preciso ter essa formação, né, para conseguir desenvolver um trabalho condizente lá na realidade escolar. Então, pode passar. Pode ir indo lá para o final, Eusébio. Eu não vou ter tempo de falar dos estereótipos, teoria do branqueamento, entrar nesses detalhes. Então, aí sim, ok? Aí sim nós vamos defender, né, alguns pilares na educação, de acordo com a PNERC, né, da escola antirracista, né? Então, primeiro, precisa ter uma gestão comprometida, precisa de ter a elaboração de um plano de ação antirracista, precisa ter a formação consistente. Então, minimamente esse letramento racial que eu falei para vocês, né, precisa ser de conhecimento dos professores, né? Eu quero ver se no ano que vem a gente consegue continuar avançando nesse processo, né? Porque nós também somos cheios de limitações, né? Mas a gente precisa colocar como nossa meta, né? Essa continuidade no processo de formação, tá? Então, tudo que está aqui nesses pontos, de 1 a 8, são pontos importantes que a gente discute, né? Com gestores. Essa parte aqui de atualizar os documentos internos da escola, é aí que entra o protocolo também, né? O protocolo entra o projeto político-pedagógico, e aí a gente discute bastante, falando que isso tem que ser construído coletivamente, não é para os gestores comprarem documento de consultores, porque a gente sabe que acontece isso por aqui, né? Empresas que vendem projeto político-pedagógico, e aí a gente tem defendido que não façam essa compra, que isso seja construído, que esse documento ele tem que ser um documento vivo, que reflita as problemáticas e intenções da escola, que o gestor tem que perguntar, né? Olhar para esse documento e perguntar onde é aqui que eu vejo, né, a formação da história e cultura afro-brasileira, onde é aqui que eu vejo a formação em história e culturas indígenas, né, que nós somos de um território indígena. Então, assim, a gente tem orientado muito nesse sentido da construção coletiva desses documentos internos escolares, né?
em relações com a comunidade e o território, tá? Assim como articulações com outras instituições, né? Então, trabalho articulado e coletivo, né? E, inclusive com o movimento social e com as instituições de saúde, de segurança e de formação, como a universidade, né? Que é o trabalho que nós estamos fazendo junto com eles. Então, a gente fala um pouquinho, pode passar, Eusébio, para esse último slide. A gente fala também do perfil do gestor, né? Que precisa ser uma pessoa que planeja, primeiro uma pessoa que pesquisa, que estuda, que planeja, orienta, precisa ser democrático, dialógico, uma pessoa que gosta de inovar, uma pessoa empática, né, com a situação do outro e, acima de tudo, uma pessoa articuladora e uma liderança, né? Então, para se construir uma proposta estruturante de educação antirracista e de uma equidade racial na escola, na universidade, na Secretaria de Educação, é preciso se atentar, né, para essas orientações que nós temos agora, né, que eu creio que está assim, tá ajudando muito a gente a pensar essas políticas e essas práticas, tanto de pesquisa quanto de formação que nós estamos desenvolvendo. Então, minhas colegas, muito obrigada pelo tempo e eu fico à disposição para a gente continuar a conversa. Obrigada, Eusébio. Eu devolvo a palavra para você. Gracias, Vilma. Pues yo logro ver relaciones, ¿no? Con los planteamientos iniciales de Claudia y la genómica humana de las comunidades brasileñas, y cómo aquí aparece resaltada a través de los pueblos negros y las comunidades originarias, vamos a llamarlas, bueno, quiero llamarlas así, no quiero tener dificultades con el propio lenguaje. Dado que nos estás planteando elementos de atención muy particulares, sobre todo de una problemática que es universal, pero que ustedes la están viviendo de una manera muy particular, como es el racismo interracial, las situaciones difíciles que están enfrentando y sobre todo las luchas, las batallas para que se reduzcan este tipo de situaciones y se adquieran derechos de vida en el territorio de lo legal, de las leyes, de lo educativo, de la presencia de gestión social en una participación que deconstruye lógicas imperialistas, lógicas de violencia, lógicas de abuso, lógicas que hacen sentir la expulsión de un pueblo que tuvo que salir y fue esclavizado, se libera, pero sigue viviendo violencias. Entonces, me parece que estos movimientos de gestión interracial para poder tener una vida más democrática, tener acceso a los beneficios que nos generan los derechos, porque logro ver que no porque sea una norma o una ley de derecho, sea un acto de vida. Por eso el trabajo del gestor está buscando la experiencialidad de estos logros, de estas conquistas de gestoría, para que los derechos ganados para estas comunidades afrodescendientes o de las indianidades tengan la oportunidad de vivir libremente su identidad cultural y su participación en la historia de la comunidad brasileña, no solo desde los saberes ancestrales y las lógicas de la historia, sino como un proyecto de vida nacional que tiene presencia, que tiene fuerza como personas. Y me parece que estas tensiones que has venido a presentar entre los encuentros con las diversidades de un país que es multifacético en este tipo de experiencias humanas, pues viene a tener conquistas que son necesarias visibilizar. Me parece que has visibilizado, las tres han visibilizado una historia profunda de un pueblo, de una comunidad que tiene múltiples rostros, múltiples facetas y que sigue participando en la sociedad para conquistar territorios, no solo desde la geografía, sino desde los derechos. Y la disminución de situaciones que incomodan a la propia manera de vivir como humanidad, como es el racismo, la violencia, la segregación, el que no se atiendan enfermedades, el que se participe también en la formación profesional. Me parece que han venido a develar o han quitado un elemento que no teníamos claro,
pero que nos permite ver también después cómo podríamos nosotros imbricarnos en este tipo de conquistas y de nuevas lógicas de deconstruir la realidad. Vilma, yo te agradezco muchísimo lo que nos has regalado. Me parece que tenemos la oportunidad de entretejer estas diferentes dimensiones que nos han planteado de un país diverso y de comunidades que viven situaciones no agradables para ningún miembro de la especie humana. Pues Agradeço também, Eusébio. gracias, porque estas Graças. son ideas muy poderosas las que nos están planteando. Quisiera dar paso a nuestra última disertante, querida Beleni Salete Grando. Ella es profesora de la Facultad de Educación Física y del programa de posgraduados en educación de la Universidad de Mato Grosso. Es doctora en educación y postdoctora en antropología social por la Universidad Federal de Santa Catarina. Es investigadora asociada y es miembro del Comité Científico de Graduación de los Pueblos Indígenas y de las Corporalidades y la Cultura de CBE. Es asociada a la Rediala, a la Red Latinoamericana de Diálogos Decoloniales e Interculturales. Es coordinadora de PROCAD, que estuvimos hablando al inicio, Amazonia, y por la Universidad Federal no alcanzo a leer el nombre, pero discúlpenme. Participa en temas de enseñanza, de la investigación y de la extensión, en la educación para las relaciones étnico-raciales, en la educación intercultural, en la educación del cuerpo, en la educación de las crianzas y las infancias, o de las infancias, y la formación de profesores en la educación escolar indígena. Beleni, siempre es un placer escucharte y el día de hoy creo que vienes a plantear una serie de ideas que son poderosas para poder entender esta temática que nos atañe, la educación en estas latitudes. Adelante, Beleni, somos tuyos. Tu micrófono está apagado. Está apagado tu micrófono, Beleni. Olá, está bem? Listo, muy bien. Gracias, Eusébio. Gracias a Fabi y a todos los queridos amigos de Escuela Normal de Catepec, que Vilma y yo estivemos encontrando en 2022, exatamente neste evento, né? Que agora estamos novamente. Estávamos presencialmente y con los compañeros criamos una red afectiva e cognitiva de conexão com as perspectivas de educação que, de fato, buscam nos humanizar para romper os problemas de las diferenças serem problemáticas, porque as diferenças são qualitativamente o que nos torna, como Cláudia trouxe, mais humanizados. Se assim nos educamos para acolher a diferença como algo constitutivo de nossa natureza. Então, vocês gostariam de dizer que em la fala de agora, eu vou tentar articular justo as contribuições que já foram apresentadas, e diferente de Cláudia, eu não vivo em uma fronteira que hablo espanhol, eu invento, eu crio espanhol. Nós em Brasil dizemos que hablamos portunhol, um português com um sotaque espanhol. É assim mais ou menos que eu tenho procurado comunicar-me com vocês, queridos amigos e colegas de México e de todas as Américas, né? Latinoaméricas. Também gostaria de ressaltar que
apresentação de nossa querida Leia Lacerda, companheira de nosso grupo, de nosso trabalho, um encanto e uma grande companheira de todas as produções que nós fazemos, além de ser uma pessoa muito rica para conviver. A saúde que Leia traz para nós como este espaço de fronteira entre a sociedade indígena e a sociedade não indígena, como um ponto extremamente importante, que traz o que Cláudia diz do movimento de resistência e de las diversas identidades que significa ser indígena. E o projeto que Leia desenvolve evidenciou como essa diversidade se faz em um diálogo permanente com as mazelas da sociedade ocidental. Então, esta fundamental relação entre conhecer sobre o que nos constitui como sociedade ocidental, ao mesmo tempo em que precisa ser acessado, também há esse movimento fundamental que vimos atrás de que há necessidade de educarmos a sociedade brasileira para reconhecer os direitos básicos da vida e das sociedades que não admitem ser solamente mais um da diversidade. Não é sobre diversidade, e sim sobre diferença. E este é um grande conflito que nós vivenciamos, porque há uma tendência permanente desde 1500, com a chegada dos colonizadores, de nos tornar iguais para nos aniquilar como diferentes, para nos roubar os direitos de sermos humanos em nossa própria complexidade de sermos diferentes. Então, Vilma nos traz também, assim como Leia, a fundamental função da formação e o papel que as universidades, justo porque, como Cláudia nos trouxe, com Mandela, não se aprende a odiar. E se não se aprende a odiar, precisa necessariamente se aprender a respeitar e amar. Amar também não se nasce amando, se aprende a amar, assim como se aprende a odiar. Então, as universidades que são responsáveis pela formação de todos os educadores de toda a sociedade têm fundamental função de romper com as amarras da colonialidade e, com isto, pensar que sua responsabilidade é fundamental e pressupõe um enfrentamento cotidiano de mudanças de metodologias, como a que Leia trouxe, que exige uma escuta sensível de nós outros para a realidade do outro. O outro que não somos nós outros de las universidades. E este outro não é qualquer outro. Não se dá a conhecer o outro se não for ao encontro e em busca de conhecê-lo a partir de si, e não a partir do que nós outros buscamos dizer que ele é. E aí Vilma nos traz o caminho fundamental que ela vai em busca de África e com os iguais acadêmicos de África, nos reconhecer como precisamos da diferença de conhecimento de África para que nós outros possamos ampliar nossa possibilidade de conhecer e incluso de produzir uma política que em Brasil reconheça que somos diferentes, somos diversos, somos plurais. E isto é fundamental. Lá, pensar sobre o tema dos povos indígenas a partir da educação, cultura, resistência de povos indígenas e afrodiaspóricos, que é esta nossa mesa, eu quero trazer para contribuir com o tema geral, é que há uma necessidade fundamental de nós conhecermos e reconhecermos as diferenças com cada um do grupo que nós trabalhamos. Eu trago aqui 3 imagens de um povo que eu tenho
a honra de ter me formado a partir da possibilidade de aprender com eles, sobre eles, e nisso contribuir com a minha própria humanização e qualidade para ser boa professora, na perspectiva do reconhecimento da diversidade. Não como diversidade simplesmente, mas uma diferença que tem que ser qualificada para ensinar. E este povo é o primeiro povo há mais de 300 anos, portanto, 3 séculos, de contato com o colonizador. E que, deste lugar de onde vivo eu, Cuiabá, é a terra deste povo, que não há mais povo em Cuiabá que se identifique como Bororo. Mira, somos todos descendentes da forma de ser e pensar Bororo, como o que nos humaniza neste território, que tradicionalmente é o território de Bororo. Pero aqui não há Bororo, não há uma aldeia, estão longe, a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, 300, 200. Mira como nós outros herdamos uma forma de ser que nos qualifica e que não nos possibilita reconhecer que somos o que somos, porque herdamos algo muito, muito profundo, como Cláudia nos trouxe. As mulheres são as que mais descendem dos afro-brasileiros e dos ameríndios, em percentual do Brasil. E continuam sendo as mulheres as que mais são assassinadas, porque as mulheres do Brasil que herdam a cultura dos povos ameríndios, como diz Leia, sofrem todas as violências, incluso as violências de gênero e sexualidade, que são extremamente cotidianas na vida das cidades, porque isto também significa o lado de uma cultura de los hombres que chegaram de outro continente acá, em Brasil, e que mantém o índice de violência permanente. Pero as mulheres de nossa cidade, que herdam a cultura tradicional do povo Bororo, uma compreensão de mundo, não são prisioneiras do machismo, porque é o povo que, em sua educação do corpo, educa a partir de uma matriz outra, uma matriz matriarcal e matrilinear. Então, as mulheres de acá não se prendem com as concepções da colonialidade machista. E isto é um grande agravante, e não por acaso estamos em uma cidade que mais mata, assassina as mulheres, por conta de sua forma de ser não prisioneira. A forma de ser mulher acá implica uma resposta da resistência dos povos ameríndios a uma forma de ser e pensar do mundo que não é possível e que continua provocando assassinatos, rompendo a vida das crianças, dos niños e das mulheres, justo porque nos reconhece a partir de quem são. Então, quando nós falamos em educação e cultura, e falamos de resistência, precisamos reconhecer as marcas da resistência, porque nas marcas da resistência encontramos a cultura que se educa em algo muito complexo que não está presente na escola. Estamos falando, quando falamos de povos indígenas e afrodiaspóricos, estamos falando de uma cultura que se educa fora do contexto da escola, porque a escola se impõe uma cultura machista, eurocentrada, e que quer nos identificar como diversidades para não nos diferenciar. E não significa que nos diferenciar em direito. Não querem nos diferenciar de reconhecimento de nossas formas de ser.
como direito de nos conceber como humanos iguais, portanto, únicos, distintos uns de los outros. Esta imagen que trago del povo é justo para mostrar que a educação fora da escola é uma educação que diferencia as pessoas, incluso dentro de uma única aldeia, de um único território, e que é possível, como acá, nós três chicas que estão com as pinturas clínicas em sua face, mostram que são três famílias distintas. A pintura las identifica com seu clã, com sua família matriarcal, matrilinear. É onde se sai toda a perspectiva de conhecer o mundo e ser no mundo. O chico que está arriba, o niño, tem uma pintura muito distinta. A pintura que ele traz em sua face diz quem ele é e a sociedade, que há mais de 300 anos, portanto, há mais de 3 séculos, é cotidianamente invadida com a cultura ocidental, moderna, capitalista agora, cada vez mais cruel, mas que continua sendo. Porque a forma de educação que se inscreve no corpo não é uma forma de educação da escola, e só ela se possibilita garantir a língua, a identidade, a história de quem são e a perspectiva de futuro para onde querem ir. Esta mesma proposta, podemos pensar que há uma outra educação, uma educação que passa pela escola. Acá temos imagem de duas situações. Uma primeira, em que na escola, as crianças, os niños, todas chicas, fazem os trabalhos conjuntamente. É uma escola que não tem espaço formal de la classe, com todas as cadeiras separadas, individuais, mas uma possibilidade de uma escola em que se compartilha, se constrói conjunto, se hace pensar e fazer as propostas de la escrita, de la representação simbólica, el papel de la tecnologia que não é tradicional, pero la forma de hacer sí, porque las cosas que se hacen fuera de la escuela se levan para dentro de la escuela. La escuela indígena, entonces, en Brasil, passou a ser, historicamente, um espaço desde a chegada de los jesuítas, um espaço de imposição de um padrão de pensar e que acabou por apagar as línguas e as culturas e tirar de las mulheres os espaços de educação fundamental para a sua forma de ser e pensar o mundo, do povo, da sociedade. Nós outros estamos em um movimento, de aí então dizemos que são as resistências de los indígenas, que assim como a educação tradicional hoje por oro, há 3 séculos se mantém por oro em la corporalidade, com as identidades de seus clãs, de suas famílias, de sua língua, apesar de 300 anos, mais de 100 anos, mais de um século, os salesianos dominando a escola, impondo sua lógica, e, no entanto, continuam mantendo sua forma de ser bororo. Então, a proposta da resistência do tema de mesa, digamos que seja onde está a resistência. A resistência está em la educação do corpo. E mesmo em povos em que a língua se perde por imposição, como Cláudia nos mostra, de la língua única, monolingüe, português, a língua do colonizador, os povos se mantêm com as línguas, idiomas que muitas vezes estão fragmentados, pero que estão presentes. Estes povos, nós temos uma política de resistência do movimento indígena, que vai construir uma resposta contrária à educação posta pelo colonizador.
A educação escolar indígena é reivindicada dentro da luta do movimento indígena, uma educação que seja própria. E a partir da Constituição de 1988, que é a primeira Constituição que reconhece em Brasil que as mulheres são cidadãs, que os homens são iguais às mulheres, porque as niñas, os niños, as infâncias são também de direito, assim como as mulheres, os povos indígenas tradicionais quilombolas, e que traz uma primeira vez que Brasil é um país multilingüe, multiétnico, multicultural, um país constituído honrosamente por uma pluralidade genética fantástica, como a Cláudia nos traz. Então, a partir deste movimento, os povos começam a reivindicar suas conquistas, suas lutas. Como Vilma também trouxe, a política renovada a partir de 2024, da luta dos direitos contra o racismo em Brasil, que é extremamente violento, de todas as formas de natureza. Há também, então, espaço de que, além dos direitos constitucionais, há que se fazer uma outra educação para os brasileiros de uma forma geral. Os indígenas lutam para uma educação indígena que adentre a escola e se garanta a sua forma de ser e pensar também em diálogo com a escola e com a sociedade não indígena, com a língua, incluso, do colonizador, porque estão no mundo e são contemporâneos deste mundo, acessam todas e compreendem todas as lutas e as diferenças das lutas deste mundo. E é neste espaço que resistem e que lutam. Então, nós vamos ter uma outra parte muito recente, a partir da entrada de Lula, que nós vamos ter lá atrás, na primeira gestão de Lula, uma possibilidade de pensar que há uma outra educação. Então, se reivindicam projetos e programas que incluem a escola e a formação de los povos indígenas a partir de los pueblos indígenas e pelas universidades, para que saísse da ideia de uma educação missionária imposta, incluso pelos estados e pelos poderes locais. Então, nós vamos ter a etapa na lateral, a professora Isabel, que traz para a gente um trabalho que faz aqui com pesquisa. Mira que há celulares, há várias coisas e vários livros com ninhos e professora produzindo material conjuntamente com pesquisadores também e autores desses livros. Então, essa conquista das formas de fazer seus próprios produtos e seus próprios livros a partir de uma formação. Temos aqui um outro exemplo do resultado deste espaço de autonomia de construção de suas próprias produções e seus fazeres que estão em la língua e que reconhecem seus saberes ancestrais para levar para a escola. Aqui, em la esquerda da tela, professor Jaime foi coordenador de todo o processo formativo que resultou em livro, que nós trabalhamos com eles e com este espaço de autoria, e que eles recebem o resultado de seu próprio trabalho, que com nós com as formações continuadas e com os apoios fundamentais que o governo de Brasil precisa assegurar, que são os recursos para que possa custear os trabalhos e as produções de seus próprios livros. Esta reivindicação, que aqui estamos, os professores de Povo Chavante estão comemorando o recebimento de produto que eles mesmos produziram e que agora poderiam estar compartilhando e trabalhando em suas escolas. Aqui temos um fragmento de um livro, também produzido por um outro grupo de professores. Então, queria dizer que estamos, desde 2016, com trabalho com professores, que atualmente são 14 povos que nós trabalhamos aqui na Universidade Federal. Pero estamos em parceria em Mato Grosso com vários povos, como a Federal de Rondonópolis, com o povo Bororo, com o povo Chavante, a Federal de Brasília, a UNB,
sob a coordenação do professor Gersen, do povo Baniwa, e antropólogo, e que é professor da universidade. Também que coordena em Mato Grosso, ele trabalha com parceria com nós outros também, com vários povos, mais 5 povos. E isso é muito, muito significativo. E são esses trabalhos que a gente tem aqui, incluso é um trabalho das companheiras professora Valdineia, de Juara, da Unemate de Juara, que é assim um trabalho junto com o professor Alceu de Sinop. E mira, nós estamos falando de companheiros que vivem a cerca de mais de 500 quilômetros de nós outros, e que os povos estão 2 dias de viagem para chegarmos em coche até seu território, quando muitas vezes, como Cláudia nos trouxe, rios e os espaços de trânsito para chegar até eles. E aqui trazemos algumas das produções que eles fizeram com uma distinção muito grande. E este material, incluso, que tem, então, do povo Caiapó, do povo Bacairi, do povo Bororo, Mundurucum, Apiacá, cada um com sua língua, cada um com sua cultura. São 24 livros produzidos que estão nas mãos de las comunidades, mas estes mesmos materiais também nos trazem uma outra responsabilidade. Mira, aqui são as chicas de Cuiabá. Um Cuiabá que não diz que tem indígena, pero nós outros, como trabalhamos com os indígenas, também temos a responsabilidade de desconstruir a história como Vilma nos diz. Então, trabalhar com as crianças, os ninhos, as niñas, a cultura e a história do povo Bororo, não no sentido de serem Bororo, mas se reconhecerem como Bororo, como descendente de toda uma gama de possibilidades de perceber o mundo, com outras epistemes, e reconhecer que a cultura que nos identifica agora em Cuiabá, incluso com as coisas coloridas, né? Com as saias, com a dança, são expressões de um processo histórico de memórias afetivas, de uma forma de ser, e que as crianças possam ser hoje a ponte de la memória para romper com o apagamento e trazer a qualidade da presença del corpos, que mira, as imagens dizem que seus traços são ameríndios, pero a identidade de la cidade não. E trabalhar com a cultura, a história e a cultura dos povos indígenas aqui em Cuiabá, só é possível reconhecer se primeiro reconhecemos o massacre dos 3 séculos em la cidade, e como isto pode reverberar numa cultura que hoje nos identifica. Então, ao mesmo tempo que nós outros trabalhamos com os indígenas para aprender com eles e com eles, contribuir para que eles façam suas próprias produções e suas formações nos formam para ser capazes de qualificar as formações de los professores não indígenas, dos professores de la cidade, para o cumprimento do que a lei exige, que em Brasília é obrigatório mudar em currículo, assim como Vilma nos mostrou, trazer outras histórias que não a do colonizador sobre os povos de Brasil. Se Vilma tem que ir à África, pedir aos africanos para que mandem os materiais produzidos, nós outros aqui hacemos a mesma. Só que nós outros buscamos com nossos próprios parceiros, professores, que conosco produzem seus livros e nos produzem com seus livros como professores que contribuem para a formação de outros professores não indígenas. Com isso, pensamos que conseguimos fazer o desafio gigante, a interculturalidade crítica, romper com as relações de poder fundamentais que hierarquizam e excluem as pessoas de sua própria autoria, de sua própria identidade. Então, é isto que nós outros buscamos fazer. E aqui temos o resultado de trabalhos, então, com os professores indígenas. Este livro, com essa imagem de um Bororo,
que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, convivido, com quem aprendi muito, Elinho, um grande ancião, espiritualidade muito, muito significativa, que já foi para o mundo dos mortos. Elinho é expressão forte de como a presença está aqui. E este livro nos traz as memórias de las formações e dos projetos de los próprios professores indígenas para trabalhar, pelos professores não indígenas de Cuiabá e suas formas de inserir na escola os saberes da cultura e da história oral, depois da formação com os outros. E isto é extremamente rico. Deste outro lado, com esta outra imagem, que é uma imagem de uma ideia de lo indígena descontente com tudo que vê de suas terras destruídas, né, de las questões ambientais, representada por um artista, mas que também expressa lá o sentimento que nós outros identificamos. E dentro da obra temos os textos de nosso grupo de pesquisa e de outros companheiros sobre como inserir a história e a cultura indígena na escola não indígena. Então, neste trabalho, nós buscamos dar materialidade de possibilidades e, com isso, criamos também aqui uma metodologia que nós chamamos de formação-ação intercultural, porque nós só pensamos que é possível fazer formação se nós estamos em formação conjunto com quem nos propomos a fazer trocas e aprender para poder ensinar. Então, abaixo tem o link do grupo de pesquisa, onde se encontram os livros, as obras de indígenas e de não indígenas, que conjuntamente podem escrever e pensar outras educações e outras formas de resistir, que tem a marca de los povos indígenas e afrodiásporos, diaspóricos, para que produza uma outra forma de educar em Brasil. Aqui, então, encerro, Eusébio, com minha gratidão e como vocês lembrou, os ninhos e as linhas são o que temos de melhor para nos tirar de la formatação de que é o conhecimento. São os ninhos e as linhas, e principalmente as crianças indígenas, que nos fazem dizer, não, não é isto, não, isto não interessa, isto não quero, com seus corpos que falam a todo momento uma outra língua, que não é a língua da colonialidade. Graças, querido. E os companheiros, preciso parar lá de compartir, ¿cierto? Gracias, qué amable. Bueno, ya no nos va a quedar tiempo de darles una segunda ronda, pero yo quisiera ir comentando con estas imágenes tan poderosas y tan sensibles que nos has regalado, Beleni, respecto a la libertad, ¿no? Las ideas propuestas en esta mesa nos han convocado a ir más allá de un análisis teórico. Se ha buscado visibilizar la integración de saberes y acciones de formación e investigación que conecten a las comunidades involucradas, promoviendo un diálogo profundo sobre aportes teóricos, metodológicos, epistemológicos, que son resultado de investigaciones y prácticas pedagógicas basadas en la antirracialidad y en las situaciones decoloniales. Se proponen desafiar los enfoques de las estructuras eurocéntricas heredadas del colonialismo, priorizando los saberes locales y sobre todo las resistencias culturales, así como los campos de conocimiento, basados específicamente en las culturas, los territorios y las corporalidades de las poblaciones indígenas de la Amazonia, amerindios, de los pueblos negros y de las comunidades afrodiaspóricas. Sobre todo, nos implica reconocer no solo las identidades culturales, sino también las dimensiones físicas y simbólicas de los cuerpos como sitios de resistencia y conocimiento, influenciados por las dos ideas poderosas que nos plantearon de Frantz Fanon y de Nelson Mandela, en contextos prácticamente decoloniales. No a la opresión, no al machismo como una respuesta a la violencia de género y la reivindicación de los saberes que reconocen los pueblos sobre sus propias maneras de hacer y de vivir. Cierro que el gran logro que nos manifiestan es
las acciones en pro de los derechos para mejorar la vida humana, hacia una singularidad cósmica de la diferencia para vivir la vida, no solo desde la resistencia, sino como los muestran las últimas imágenes que nos presentó Beleni, por el gozo de ser y de estar así como somos. No me resta más que agradecer a cada una de nuestras queridas conferencistas, a Claudia, gracias por tu amor, tu cuidado en lo que nos has presentado. A Leia, gracias por el esfuerzo y el compromiso con el cual movilizas los entornos en donde estás. Vilma, qué poder, qué fuerza y qué alegría en estas develaciones que nos has regalado. Y Beleni, siempre también, sin que sea menos para las otras, tu sensibilidad para plantear con fuerza y con entusiasmo estas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar porque queremos vivir bien y disfrutar este espacio que tenemos en el planeta. Agradezco muchísimo a nuestros asistentes. Hay algunas solicitudes que se le están haciendo en el chat, si gustan tomarlas. Muchas gracias. Siempre es un regalo compartir estos espacios de vida. Que tengan una excelente tarde o noche, según la diferencia horaria en la que cada una de ustedes está. Mi gratitud y gracias por regalarnos un trozo de su vida. Un abrazo.